Momento de cenário econômico complicado, inflação anual acima de 115% e disparada do dólar, os argentinos então foram às urnas no último fim de semana para as eleições primárias, que é uma espécie de primeiro turno das eleições daquele país. O setor de agronegócio esteve de forma intensiva, viu, nos assuntos, nas entrevistas daqueles que querem ocupar a cadeira mais importante da Casa Rosada, que é o símbolo do poder argentino. E sobre este assunto eu converso agora com o ex-embaixador da Argentina no Brasil, Juan Pablo Loller, que já está ao vivo com a gente. Embaixador, bom dia, seja bem-vindo ao Agromanhã, sempre um prazer falar com o senhor. Bom dia, Pedro. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Embaixador, obrigado por atender o nosso pedido, o nosso chamado aqui no Agromanhã. Embaixador, Javier Milei, candidato à presidência de extrema-direita, liderou aí as eleições primárias na Argentina. Ele é economista, tem 52 anos e tem umas propostas, né, curiosas, como fechar o Banco Central, adotar o dólar como moeda oficial. E num passado ele teve mais ou menos 30% dos votos na votação final, que será em outubro, né? Temos aí um avanço interessante da direita na Argentina. Seria uma derrota, então, do peronismo? O que seria, então, o que classifica essa vitória de Javier aí para os argentinos? Bom, primeiro lugar, é uma enorme surpresa, Pedro. Não estava previsto nas pesquisas. A mídia tampouco tinha previsto essa vitória desse ponto de vista do volume da vitória. Então, também tem que dizer que isso não define nada ainda. A definição é quando a eleição está pronta. Isso vai acontecer em outubro. Mas a percepção é que essa surpresa foi porque os partidos tradicionais, seja o peronismo e a coalição que tem o radicalismo dentro, não perceberam que isso podia acontecer. Então, não prestaram atenção a isso. E tem muitos argentinos que estão passando mal, tem muitos argentinos na pobreza, tem muitos argentinos empresários com insegurança econômica, tem uma inflação muito alta. Então, tem um eleitorado que não está definido e agora se definiu. Eles querem que Milei mude a situação econômica e política da Argentina. O que vai acontecer em outubro? Na verdade, é que os porcentagens das primárias estão muito próximos entre quem ganhou, que é Milei, Bullrich e Massa. Tem só uma diferença de 1 ponto entre eles. Isso vai mudar. Por quê? Porque todo mundo tem que sair a pescar votos do outro. E isso vai acontecer agora. Vamos ver que campanha vai desenvolver Milei. Ontem teve uma entrevista na televisão, foi totalmente prudente, não falou palavrão, não falou besteiras. Então, aqui as coisas vão mudar. Acho que essa eleição é uma mostra da insatisfação de uma parte importante da população argentina com o governo peronista, mas também com o planteamento político da oposição. Então, Milei é um terceiro. Eles falam que são outsiders. Eu acho que são uma resistência à decadência. Isso que expressa neles. Embaixador, a gente vê que existe ainda esse movimento de campanha, né? Até como o senhor disse na entrevista de Milei, que ele deu uma mudada no tom, né? Já saiu daquele palanque mais intensivo, podemos dizer assim, abaixou um pouco mais, porque este momento já estamos numa reta final, podemos dizer assim, para o resultado que vai definir o próximo presidente. Agora, embaixador, eu queria aproveitar a sua presença para falar também dos discursos dos candidatos, né? Que eles apresentaram propostas ao setor agropecuário. Nós mostramos aqui ao longo dessa semana uma reportagem, ontem, né, melhor dizendo, uma reportagem sobre essa questão, porque o setor agropecuário sofreu duras críticas, né, durante o governo, e também acabou sofrendo em relação à questão de exportação. Como é que o agronegócio, né, que
está tão atuante nessas eleições da Argentina, pretende agora dar sequência a esse pleito, né? De que forma, o que eles esperam desses candidatos, melhor dizendo? Bom, seja a oposição, principalmente o Juntos por el Cambio, eles estão falando de eliminar todas as restrições que tem o agronegócio. Por quê? Porque pagam impostos que são muito altos, isso vai ser reduzido progressivamente, e o governo não tem uma política diferenciada nesse sentido, vai fazer o mesmo. Eu acho que possibilidades que tem o governo nessa eleição são cada vez mais limitadas. E o Milei também, porque acho que Milei vai tentar eliminar todas as restrições, porque ele é um libertário, ele fala que é libertário, a liberdade avança. E como libertário, a economia tem que funcionar sem nenhuma restrição. Coisa que é também difícil, mas vamos ver na prática. Agora, em relação aos rumos do Mercosul, né, nessa possível mudada, né, nos rumos da economia, ou melhor, da política argentina, de que com o avanço da direita, isso pode mudar os rumos dos acordos como Mercosul e União Europeia e também como é que pode ficar em relação às exportações do Brasil? Ontem o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, disse que está preocupado em relação a como é que ficariam as exportações nesse sentido, né? De que forma o senhor está analisando essa mudada nos cursos aí da política argentina e de que forma isso pode refletir aqui no Brasil? Isso pode refletir em toda a região, verdadeiramente, porque se a Argentina vai no caminho que os dois ou dois partidos opositores, eu falo de Juntos com o Cambio como partido opositor organizado, e Milei como um líbero, que não tem muita organização, mas tem muitos votos, bom, isso vai mudar. Uma coisa é esse discurso de campanha, Pedro, e outra coisa é o discurso quando você tem que governar. E se você vê os números do comércio, o comércio está andando um pouco melhor no Mercosul, a Argentina precisa abrir sua economia, e isso está nas propostas dos dois partidos, tanto de Milei como da oposição. O governo peronista, eu acho que está em uma fase terminal de sua ideologia e sua proposta política, porque é um fracasso. Tem 120% de inflação, despencou o dólar ontem. Então, eu acho que o governo vai fazer uma mala eleição. E a definição vai estar entre Juntos por el Cambio e Milei. Temos aí um cenário de hipóteses, né? Nada vai se concretizar até outubro. Mas eu lembro que a última vez que conversei com o senhor, né, que foi uma excelente análise também, o senhor falou daquela visita do presidente Alberto Fernandes ao Brasil, que junto com o presidente Lula, né, foi uma tentativa ali de até melhorar a popularidade. Essa aproximação com o Brasil, né, dessa base do governo peronista na Argentina com o Brasil, parece que não deu muito certo, né? Não, não deu certo porque as propostas da Argentina tampouco são propostas viáveis. Então, aqui o problema de relacionamento não só pode ser uma boa relação de amistade entre os presidentes, tem que ter fatos concretos onde as coisas podem evoluir. E a Argentina, nessa situação que está, período de campanha eleitoral, é pouca coisa que eles podem fazer. Isso vai mudar com o novo governo. Perfeito. Embaixador, eu tenho mais um minuto aqui, mas eu gostaria de otimizar uma fase final, né, com toda a experiência que o senhor tem na política, principalmente, né, aqui como embaixador no Brasil. Qual é a missão agora, no momento tão importante, tão sensível da Argentina? O que esse novo presidente precisa fazer? É praticamente virar um super presidente, seria isso? Bom, eu não sei se vai ser um super presidente, porque minha percepção é que vai ser um presidente que vai ter que ter muita firmeza,
mas vai ter que ser um presidente flexível nas alianças. Então vai ter que ser uma coalição de outro jeito. Aqui sozinho não se faz nada. Um país tem 45 milhões de habitantes e uma crise de muitos anos. Então, essa percepção que sozinho se faz tudo, acho que não é possível. Perfeito. Embaixador, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pela sua análise. A gente, em outubro, certamente vai retomar nossa conversa, porque tem muito ainda a gente trazer informações e também analisar esse cenário político e econômico da Argentina, que obviamente resvala aqui no nosso país, também no Brasil. Obrigado, embaixador. Não, muito obrigado a vocês e estamos em contato para a próxima eleição. Vamos ver se teremos definições. Hasta luego, então. Até luego, até a próxima. Até a próxima.